Meu nome é Marcelo Zarski e hoje nós vamos conversar sobre Brexit. Acho que é assim que pronuncia. Eu sou Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e Brexit ou Brexit, a verdade é que ficou uma porcaria para todo mundo. Então vamos conversar sobre isso. É isso aí. Sem mais delongas, depois da vinheta. Então vamos lá, Goya. Primeiro, acho que era legal para a gente falar para a galera assim, o que significa Brexit, né? Que é a junção até de pensando até na palavra, né? É uma palavra que não existe, né? Ela foi criada, né? Juntado com Britain e a palavra exit, né? De saída, a Bretanha é a saída. E o Brexit seria essa negociação da saída do Reino Unido da União Europeia, né? Que acho que iniciou uns 3 anos atrás, acho que é isso, né? E saiu agora, né? Acho que até um pouquinho mais, né? Já é uma discussão meio longa, assim, porque a União Europeia era um acordo que foi feito para assim, facilitar o mercado, né? Tipo o Mercosul aqui na América do Sul, né? Só que daí lá na Europa, né? Aí criaram o euro, todas essas coisas assim. O Reino Unido queria sair, né? Até onde eu entendo seria isso, né? Porque eles alegavam que não estavam ganhando com isso, parará e tal. Então, é que isso talvez faça a gente entrar numa outra área, que é um pouco de economia, mas é legal até como uma atualidade, né? O Brexit começou ali em 2016, oficialmente, né? E na realidade, o que acontece? Quando você tem ali a União Europeia, como você bem citou, o Mercosul, o que acontece? Isso foi o início de planos aí, econômicos, né, de nível mundial, com a ideia da globalização. Então, o que o pessoal estava pensando? Que você tinha que diminuir essa coisa de ter várias moedas circulando e ter um número menor, né? Então, por exemplo, seria uma moeda para o mercado comum europeu, uma moeda única para a América do Sul, para o Mercosul, né? Entre outras facilidades, né? E isso envolvia, por exemplo, visava tornar desnecessário você ter visto para que os países que compusessem esses blocos não precisassem de visto entre si, você ter uma economia mais estável, porque daí o que acontece? Quando você tem aqui no Mercosul, até a gente não tem, quer dizer, tem, né? Porque a gente vive umas desigualdades sinistras dentro do Brasil, imagina no Mercosul. Né? Mas lá na Europa você tem países de primeiro mundo, aqui nós somos tudo terceiro mundo, né? E alguns é submundo. E lá é todo mundo primeiro mundo e alguns terceiro mundistas, né? Então você tem umas economias que não são tão mega espetaculares, né? Como a Grécia, a Espanha, Portugal, Itália, né? São países mais pobres ali, né? E mesmo alguns lá do leste europeu, a gente sabe que alguns países lá que pertencem à União Soviética estão tudo quebrado também, né? Então, quando você tem esse mercado comum, você acaba fortalecendo esses mais fracos, que eles vão entrar, entre aspas, em condições de igualdade com os outros, mas, ao mesmo tempo, você puxa para baixo o pessoal que estava lá em cima. Então, numa perspectiva, como é que a gente chama, otimista, a ideia era diminuir desigualdades, né? Mesmo que a conta não ficasse tão barata assim. E aí o que acontece? Justamente o Brexit começa porque a Inglaterra começa a se sentir prejudicada nisso aí. E apesar de ser um país pequeno, é uma economia ferrada, né? Uma economia
enorme que tem lá, que movimenta zilhões, né? Então, seja pelos países que ainda são colonizados pela Inglaterra, seja por questões econômicas, mas a Inglaterra é uma economia forte que começou a se enfraquecer. E daí eles vieram naquela contramão. O inglês não dirige só do lado do avesso, mas às vezes pensa do lado do avesso também. E daí eles falaram, não, então para a gente perdeu, não tem mais tesão ficar nisso aí, não. Vou tirar meu time, né? E isso é uma coisa que fica bastante complicada. Por quê? Porque, na realidade, isso, como a gente falou, tinha algumas coisas que facilitou e que agora complicou, né? Então, muitas pessoas que já nasceram ali depois dos anos 90, com uma União Europeia já mais ou menos formada, não tem nem noção do que é. Para vocês terem ideia, se o pessoal que está ouvindo, o meu professor lá de Tai Chi, né, o Naimo Flowing, o meu mestre direto de instrução, ele é da Irlanda e lá a economia é toda em euro. Ô, Goya, então... deixa eu só rapidinho, sem querer te cortar, só abrir um parênteses aqui, só para a galera que estiver ouvindo, assim, que nem a gente não especialista no assunto, a gente está, né, conversando sobre isso, né, até chegar num ponto que a gente vai chegar, né, mais para frente aqui. No tema que a gente domina, né? Exatamente, que é o lance de como que a arte está vivendo dentro disso. Mas só para mim fazer um parênteses... Aqui somos leigos falando para leigos. Exato, né? Mas só para fazer um adendo aqui, para quem não sabe, o Reino Unido, ele faz... Quem compõe o Reino Unido, né, são 4 países, que é a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Então, é esses países que compõem o Reino Unido. Então, são esses 4 países que saíram do Reino Unido, né? Os outros países que fazem parte, né, são 4 países que compõem o Reino Unido que saíram da União Europeia. Isso. A União Europeia, daí, no caso, era o Reino Unido, mais a Irlanda, mais a Bélgica, a França, um monte de país que compunha toda essa coisa que o Goya está falando até agora, né, de facilitar o livre acesso das pessoas, ter uma moeda mais única e forte, né, assim, essas coisas assim. Então, só para ficar isso registrado, né, o Reino Unido são Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra, tá? Esses que são os países, né? É só para esclarecer, né, porque às vezes a galera fala, mas o Reino Unido, o que é o Reino Unido, né, então são esses países, né? E aí, assim, voltando, né, o meu professor que é lá da Irlanda, então, por exemplo, a aula dele lá custava, acho que 15 euros a aula. Pô, assim, se você pensa num por um, né? Então, 15 reais, pô, uma aula, né? A tua aula aí custa mais que isso, né? Na escola. Sim. Né? Então, se pensar, é pouco. Então, na cabeça dele, 15 euros é dinheiro de troco, que nem 15 reais para a gente. Só que quando você converte o euro, que está quase 7 reais, para o real, né? Então vamos arredondar aí para 7, só para fazer a conta, ou para 6, vamos fazer por 6. Né? 6 vezes 5, 30, né? Vai 3 lá para cima, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, vai dar 90 reais. Né? Então, R$ 90 reais por aula já não é tão barato assim. E ele tinha muita dificuldade quando a gente fazia os seminários aqui, que a gente dizia para ele, nossa, Naio, é muito caro. E ele falava, gente, eu cobro muito pouco, eu cobro quase que o mínimo do mínimo do mínimo. É quase que uma doação, né? Não é nenhum valor, é quase que uma doação inexpressiva dentro da nossa economia. E aí fica claro... Né? Porque daí nós vamos entrar no nosso tema. Né? E daí fica muito claro o abismo econômico que existe, por exemplo, entre Brasil e outros países, né? Como de economia forte, como Estados Unidos ou qualquer país ali da Europa da zona do euro. Né? E a Libra é ainda mais caro que isso. Então, é por isso que um instrumento musical, né? Você pega um pedal,
lá custa, sei lá, 200, 300 dólares, um pedal aí meio de boutique, né? E aqui o mesmo pedal vai custar quase R$1.500, às vezes R$2.100, R$2.300. É um absurdo. Então, essas questões assim são interessantes para a gente, enquanto músicos, né? A própria questão, depois a gente até poderia fazer uma conversa, esticar esse assunto em outro dia, falando, por exemplo, dessa coisa do abatimento dos impostos para instrumento musical, né, da gestão atual aí do governo, que de alguma forma facilita, pelo menos para o músico profissional, né, e quanto isso afeta. Então, a gente ainda tem muito a caminhar economicamente. E por que a gente, né, propôs esse assunto no episódio de hoje? Né? Porque eu sou um cara que está ligado em humanidades, em geral. Né? Então, eu me preocupo muito com o mundo como um todo. E até porque, como eu tenho vários amigos fora do Brasil, eu acabo conversando com eles. E aí a gente tem duas coisas que aconteceram nos últimos anos que mudaram todo o panorama artístico na Europa. Né? Um deles foi o Brexit e outro a pandemia. Né? Então, não foi só que afetou economicamente a pandemia, né, o planeta todo, e o Brexit ainda ferrou ainda mais. Por quê? Porque você tem países que têm lá suas bandas, por exemplo, você tem lá na Escandinávia, tem banda, na Polônia tem banda, a gente já falou aqui, por exemplo, de bandas lá da Polônia, como Riverside. Sim. Você tem lá o Bjorn com o Airbag, né, que também tem um trabalho muito legal. O pessoal na Alemanha, que tem aquele selo Napalm, que, porra, os caras têm umas bandas pesadas fudidas lá, com muita coisa bacana. O próprio festival, aquele festival Wacken Festival lá, que é o festival de metal, né, famosão, acho que esse Wacken, eu acho que é na Noruega, não tenho certeza, ou é na Alemanha, não lembro. E aí tem aquela Euro também, da Eurodance, um troço assim, né, que é de onde sai o ABBA e toda aquela turma, que, aliás, vale a pena conhecer mais esse pessoal, porque quase tudo que você ouve de pop hoje é feito lá, né, para aqueles lados da turma lá dos países nórdicos lá, né? Só que esse pessoal ainda está na zona do euro. Só que aí que vem a maldade, né? Se você pegar grandes bandas que você conhece ou conheceu, né? Então, quase tudo vem ali da Inglaterra. Então, você, né? Ou da Irlanda, né? Então, você tem U2, você tem The Who, Led Zeppelin, né? Vamos pegar a banda de ontem e hoje, que fazem muito barulho, e que, de alguma forma, vem da Inglaterra, né? Você teve a invasão britânica no final dos anos 60, né? Então, o quente da Europa em música, o coração pulsante acaba sendo a Inglaterra. E o que aconteceu com o Brexit? Né? Primeiro, que quando ele saiu, uma das coisas do Brexit é a diminuição de taxas. Porque aí, todo mundo, irmão, né? Então vamos diminuir taxa. Quando a Inglaterra falou, o pessoal disse: você quis sair, então vamos subir para a Inglaterra. Ninguém precisa de visto aqui, só que a Inglaterra precisa. E aí, para o nosso público brasileiro, veja, gente, tem país na Europa que é menor que o Paraná. Sim. Tá? A Europa inteira cabe quase que na totalidade dentro do Brasil, só que nós somos um país, e lá eles são vários. Nós temos diversos estados aqui que dão, às vezes, até 2 ou 3 países. Né? Então, a gente tem, até vou ver se eu procuro enquanto a gente conversa aqui, né, tamanho da Europa comparado com o Brasil. Então, o que acontece? Quando a gente faz quando eles fazem uma turnê,
Do jeito que um artista que, vou fazer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas ele passou por 10 países. E aí, se você pega, talvez menos, mas se você pega, por exemplo, né, eu que gosto dos rock setentista aí, o pessoal do Pink Floyd, no começo lá da carreira, em 60 e pouquinho, eles, numa noite, eles iam, por exemplo, para França, para a Holanda e voltavam a dormir na Inglaterra. Só para vocês se situassem. E nesse cenário do Brecht, eles teriam que pagar, 2 ou 3 vistos. E aí, detalhe, quando você pensa numa banda, é passaporte para cada pessoa. Tanto da banda, você vai pegar ali 4 sujeitos da banda, você tem os roadies, que você leva a tua equipe, dificilmente você contrata todo mundo, você vai levar a tua equipe de confiança, porque equipamento é caríssimo, não vou largar na mão de qualquer maluco. É ou não é? Então, você já faz essa pira aí. Se você está trabalhando como orquestra, você não tem tempo de pagar uma orquestra para ficar ensaiando, para tocar com você na Polônia, outra para tocar na França. Não. Você leva, mesmo que uma versão reduzida, pega aí o Sting, que fez um show com orquestra, com quase 50 figurantes, imagine quanto que fica transporte, hotel, a moeda que muda daí, né? Porque você está indo em libra e tendo que converter tudo para o euro, as taxas que vai variar de país para país. Né? É uma desvantagem, né? Se for uma desvantagem, é uma desvantagem tremenda. E pasme, né? Se você para pensar dentro dessa perspectiva, dentro dessa lógica, você vai perceber que, na realidade, você parou lá. Então, saiu uma notícia, tem 2 revistas que eu li, uma delas é a Pitchfork, são duas revistas de fora, e a outra é a Associação dos Músicos da União Europeia, da Inglaterra. E daí a Associação dos Músicos publicou, agora não tem nem 10 dias ainda, a seguinte tabela, né? Numa pesquisa conjunta, o Sindicato dos Músicos descobriu que 77% dos músicos esperam que o seu ganho na Europa diminua devido à nova burocracia e custos extras. Claro, porque cada país tem um formulário diferente. 43% dos músicos ainda planejam, só que já é menos da metade. 42% estão pensando em sair da Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales e se mudar para países da União Europeia. Né? E ainda, né, 21% estão cogitando, inclusive, mudar de carreira. Olha só. Tá? Porque falaram, cara, não dá para a gente se sustentar assim. Então, quando a gente fala aqui do cenário brasileiro, que está mal, não está mal aqui. Na realidade, no planeta, você acaba indo para uma situação terrível. Né? O que, por outro lado, aí também tem um outro pensamento, pode beneficiar o pessoal a voltar a fazer grandes turnês, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Porque o tempo que eu viajo, tenho tudo isso na Europa, de burocracia, se eu vou para os Estados Unidos, eu faço o país inteiro. Se eu venho para o Brasil, eu faço o país inteiro. Lembrando que a turnê do David Gilmour, que eu vou falar de quem eu acompanho, né? Em 2016 e a do Roger Waters em 2018, foram as turnês mais lucrativas deles foram no Brasil. Né? Então, se por um lado nos beneficia,
Por outro, eles não conseguem vir para o Brasil, por exemplo, ele vai vir para o Brasil o quê? Uma vez a cada 2 anos? E o resto do período ele vai comer o quê? Vai viver verdade. do quê? Eu conheci um músico, cara, o Diego Salvetti, sabe, violonista, que é italiano, que estava morando para cá. Agora ele mudou, ele está em Piabiru, mas ele saiu dali, ele vai para outro lugar. Mas ele falou que ele veio para cá, para o Brasil. A princípio ele veio para Curitiba, daí ele achou Curitiba muito muito grande para a vida que ele queria levar, sabe? Ele falou assim, porque ele falou que o trabalho dele ele fazia em casa, ele conseguia viajar para as turnês e voltar, e a esposa dele não precisava ficar pegando horas de carro e pegar a criança, sabe? Aquela loucura que é cidade maior, né? Daí ele ficou morando um tempo em Curitiba. Eu não sei para onde que ele vai agora, cara, que ele falou até que vai sair dali, né? Mas ele falou, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Por que ele veio para cá, né? Porque ele saiu da Europa, né, e tal. Ele falou que lá ele não tinha espaço para tocar a música dele, por exemplo. Ele toca violão flamenco, né? Ele, grande músico, toca com uma galera, tem um trabalho muito, muito bom. E você vê, cara, e isso foi antes da pandemia, claro, assim, ele ficou um bom tempo para cá, a gente se conheceu uns 4, 5 anos atrás, assim, e ele falava isso, cara. Então, assim, pensando nesse sentido, Goya, você acha que por exemplo, quando a gente fala assim, a gente tem muito essa coisa de lá fora as coisas funcionam para música, principalmente para arte, né? Lógico, provavelmente tem um incentivo muito maior do que aqui no Brasil, obviamente, isso é claro, né? Tanto que esse incidente aí que a gente estava conversando antes do podcast aqui, do festival de jazz lá do Nordeste lá, que foi cancelado, foi, né, meio que quase não acontece, né? Por causa de estratégias políticas, ideologias políticas meio, né, complicadas. É lógico, lá tem um incentivo muito maior nisso. Mas você acha que esse movimento, por exemplo, essa coisa de que a arte, vamos dizer assim, ela no sentido assim, tá difícil no mundo todo, vamos dizer assim, não é só aqui, não é só, sabe, ou você acha que tem nichos, você acha que assim, porque assim, falando em arte no contexto geral, né, não a música, vamos dizer assim, mercadológica, sabe, essas coisas assim, porque isso aí os caras vão fazer dinheiro, né, cara, o tempo todo, né, tô falando, por exemplo, os artistas que conseguem fazer shows, os artistas que conseguem fazer eventos ainda. Por exemplo, hoje em dia é difícil, é que no momento que a gente está vivendo, não tem como ter um grande evento, né? Mas os shows grandes, as coisas, dá a impressão de que as bandas e os artistas estão migrando para coisas menores, até pelo fato de talvez fazer, vamos dizer assim, conseguir tocar mais, vamos dizer assim, né? E também baratear custos. Eu não sei se isso é como que você enxerga isso, cara? Você que está por dentro aí, que você está lendo bastante sobre isso, esse tipo de coisa, cara. Então, o que eu tenho percebido, né? Primeiro, a arte tem sofrido como um todo, né? Só para fechar ali a questão do tamanho do Brasil, para vocês terem ideia, a Europa tem mais ou menos 7.000 quilômetros quadrados, excluindo-se a Rússia. Né? E o Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados, ou seja, cabe a Europa inteira, com exceção da Rússia, dentro do Brasil. Dentro do Brasil, e ainda sobra 1.500.000 quilômetros quadrados, só para você ter ideia do tamanho do Brasil perto da Europa. E aí, voltando ao tema que você falou, uma saída que o pessoal tem feito é isso. Primeiro, os artistas parece que já foi assim o boom dos grandes shows, né, de ter 30, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas ali reunidas, o famoso show de estádio, né? E você vê que mesmo festivais que nem Lollapalooza, o Festival de Glastonbury,
Hoje eles fazem palcos rotativos, né? Então você pode comprar o ingresso fracionado e ir só no show que te interessa, o que acaba diminuindo a expectativa de público como um todo, né? Só que o que tem acontecido? Além disso, muitos músicos, inclusive eu assisti esses dias um show, acho que foi o Paul Gilbert, acho que foi ele, que é do Firm, né? Eu acho que é. Não, é Paul Rodgers. Paul Rodgers. Sim, Paul Rodgers. Paul Rodgers, ele teve pelo menos 2 bandas conhecidas, 3, né? Que é o Bad Company, o Free e o The Firm, né? Que foi com o Jimmy Page. Ele tocou um tempo no Queen, né? Eles fizeram uma turnê, Isso, Queen e Paul Rodgers, exatamente. Mesmo. Aliás, ele tem um vozeirão, viu? Vale muito procurar. Bom. E aí ele estava fazendo um show numa casa de espetáculo, que talvez tivesse ali 3 mil lugares, e olha lá. E o que eu tenho ouvido os músicos dizer, inclusive se você procurar discos do Bonamassa, você vai ver que ele tem tocado meio no esquema assim, pequenos anfiteatros, né, aquela coisa meio de parque que dá para juntar umas cadeiras lá e ter um público, né, daí de 2, 3 mil pessoas, né? Por quê? Porque se você pensa em Europa, isso faz muito sentido, porque você diminui a equipe muitas vezes em 30% do tamanho original, ou até menos. Às vezes vai para 25% do tamanho original da equipe, né? O que significa que você, ao invés de levar 100 pessoas, você levaria 25 a 30 pessoas. Então, no custo de uma turnê, é uma economia de quase 75%. Com certeza. E os músicos e os artistas, além dessa tentativa de... Só que aí também você tem que pensar que de cada 100, 75 vão perder o emprego, né? É verdade. Também não podemos esquecer disso. Né? Que é a briga dos sindicatos dos músicos lá, que você está desempregando numa paulada só, uma batelada de gente. E só que, em contrapartida, os artistas têm colocado que eles se sentem mais à vontade tocando para o pequeno público. Porque se, por um lado, você tem aquela avalanche sonora, né, os Stones que reuniram 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana ali, você já não tem o contato com o público, você vê aquela massa de pessoas pulando e já perdeu todo. Exatamente. Né? E aí você tem aquilo do músico que não olha mais para a cara do público, então ele só vê aquela mancha, né? E para quem é músico, né? Se você está ouvindo a gente e você não é artista acostumado com palco, quem toca, por exemplo, em barzinho, quem toca em lugares menores, né? Ou seja, a grande realidade, por exemplo, de quase todo mundo no Brasil, né, de 90% dos músicos do Brasil, você sabe que você se orienta pela reação do público. Então, quando você tem ali o público no barzinho, você sabe se está agradando, se não está agradando. O retorno é imediato. Você tem aquilo da receptividade do público, que é total diferente da histeria coletiva de um estádio. Sim. Né? E aí muitos músicos hoje estão procurando, mesmo maiores, assim, que nem o Paul Rodgers, o cara que tocou no Bad Company, tocar num teatro para 1.000 pessoas, cara, não é nada. Se ele tocar no metrô, ele já junta 1.000. Sim. Então. Né?
Você acha, cara, que pegando esse raciocínio teu aí, né, que você percebe, essa tua percepção aí, você acha que, por exemplo, o momento, né, pandêmico, né, agora que a gente está vivendo, influencia, lógico, né, influencia nesse tipo de apreciação, vamos dizer assim, porque eu acho a palavra consumo muito, muito consumista, né? De arte, né? Apreciação de arte assim, mais intimista, mais, por exemplo, você vê que vários artistas têm feito lives, né? Porque não pode ter os eventos, então tem eventos menores. Eu já vi alguns eventos pelo YouTube, por exemplo, que é a Tiny Desk, né? Que agora tem a Tiny Desk, que é um evento lá no escritório do lugar que rolava. É uma livraria, né? É isso. Daí rolava as bandas tocando lá e tal, trocando ideia. E agora tá rolando o Tiny Desk Home, né? Então as bandas fazem o Tiny Desk, o episódio, mas em casa, né? Então tá rolando essas coisas assim, geralmente direcionado para com pouquinha gente ali, direcionado. Você acha que talvez isso isso talvez é o que tem para hoje, vamos dizer assim, ou a tendência, cara, é cada vez mais essas transmissões, essas coisas menores tomar espaço de grandes, assim, não de grandes, mas de shows, vamos dizer assim. Porque, o que você acha disso, cara? Então, na verdade, inclusive, eu participei agora, semana passada, de um evento chamado Fronteiras do Pensamento, que foi muito interessante. E daí o que acontece? O Fronteiras do Pensamento, eles fizeram esse evento fazendo uma série de debates. Ali na semana passada foram 3 palestrantes falando, né? Inclusive, deixa eu abrir aqui que eu já descubro o nome, que eu quero lembrar de uma pessoa específica, que foi a mulher que falou primeiro. Ela foi a pessoa que meio que criou ela que criou formas ao vivo, sabe? Eles botaram como privado, né? Está como privado, e aí é que eu fiz a inscrição na semana passada. Deixa eu ver se eu tenho aqui no e-mail. Não sei, eles fizeram um e-mail autodestrutivo, né? Também. Então, foi a mulher que criou aquelas performances ao vivo, tá? E essa mulher, ela estava comentando justamente isso, que na realidade, por um lado, você tem uma perspectiva que meio que mata a performance, porque justamente a performance ao vivo precisa do público ali, quando você tem online, né? Você precisa do público. Eu vou fazer uma performance num teatro, que ela só vai ter a arte efêmera, ela só vai fazer sentido se alguém estiver olhando. Sim, é verdade. Né? E daí foi a Marina Abramovic, né? Ela que estava falando. E daí foi fantástico esse trabalho que ela fez. Né? E daí esse que você está falando é um que a performance dela é sentar e a pessoa chega e senta na frente dela, é isso? Só fica olhando? Não, essa mulher, ela faz coisas... tem isso também. Eu vi essa performance dela já, cara. Muito boa, inclusive. E ela tem várias performances, né? E ela fez coisas assim, ao vivo. Por exemplo, eu fiz uma performance que era ela e um artista que trabalhava com ela... se encontrando no meio da muralha da China. Então, cada um saía de um extremo e vinha se encontrar no meio do caminho, né? E a performance
foi isso. Então, essa mulher ela é muito interessante, né? E daí ela comenta da transformação que o online está propondo, né? E, ao mesmo tempo, a adaptação que esses artistas vão ter que fazer. Né? O próprio Tiny Desk, por exemplo, é uma coisa que podia ficar circunscrito lá em Nova York, que você nunca ia saber. E, no entanto, é justamente um evento ali para 300 pessoas, sei lá. A ideia que dá é isso, mas, no entanto, você assiste pelo YouTube. Sim. Né? Acho que até para menos pessoas, Goya. Eu acho que o Tiny Desk é pouquinha gente mesmo, assim, sabe? Eu vi uma vez tem um show, eu não lembro de que artista que era, que aí eles filmam a plateia, você vê lotado, assim, forrado de gente. Eu não sei do que a gente estava falando, mas... A gente estava falando do Tiny Desk, né? Isso, desses shows mais intimistas, isso, né? Aí você falou do exemplo da Marina Abramovic, né? Que o tipo de aproximação com o público que ela faz, né? Assim, então, essas coisas que seriam legais, assim. Então, a respeito disso, cara, que nem você estava falando, né? Até você colocou isso. Pra gente que é músico, né, que é artista, por mais que não trabalho só tocando, né, você também é músico por hobby também, você tem a outra profissão tua também, né, e a gente sente falta desse contato, né, com o público, né, Goya, porque assim, a gente vai tocar, vai fazer um evento, né, essa interação que o público tem, né, é muito interessante, né, essa troca, né, que a gente tem. E hoje em dia, né, como eu estava falando antes, né, a gente está muito distante, né, do público, né, a gente está muito, por causa do problema que a gente vive, né, e eu perguntei se você achava que isso poderia, talvez, ser uma realidade que pudesse se perpetuar para frente, né? Será que quando puder ter eventos de novo? Aí, a respeito disso, cara, tem lugares, né, que já estão tendo eventos. Essa semana, cara, eu assisti um show, inclusive eu vou mandar para você, cara, o link do John Scofield, que é um guitarrista, né? Que é um show dele sozinho no canal Art Concert, acho que é isso. John Scofield, deixa eu achar aqui. Numa cidade, cara, chamada Moors. É o festival Moors Festival. Cara, é ele sozinho tocando com um pedal de looping, mano. Você acredita? E é sensacional, Goya. É muito foda. Então, só pra mim terminar aqui rapidinho. Já deixa eu falar, cara. Deixa a minha vez agora. Então, aí, cara, o que eu achei interessante, Goya, é que assim, tá rolando um evento, você vê que tá toda a plateia de máscara, não tem muita gente, o evento é num parque aberto, com um gramado, e a galera tá sentada em espaços distantes, cara, assim. Será que isso talvez seja um sinal de que as coisas vão voltar aos pouquinhos? Ou se os eventos vão começar a ser menores, assim, cara? O show é de agora, de 2021, mano. Deixa eu ver aqui onde que é essa cidade, mano. Puta, tá em francês, eu não vou saber onde que é. Sei lá, não tá em francês, tá em outra língua aqui, tá em Dinamarca. Deve ser Dinamarca, DE é Dinamarca, né? Denmark, deve ser. Tá, enfim, eu vou te mandar o show, depois você dá uma olhada, mas assim, dá essa impressão, cara. Você tem uma impressão sobre isso, cara? O que você acha? Você acha que pode ser... depois você assiste o show, que é muito bom, cara. Beleza. O que eu acho? Eu acho que, na realidade, assim, uma das coisas que a gente tem que perceber, e, por exemplo, eu já venho cantando essa bola faz tempo.
de que a tecnologia veio para ficar. Isso aí. Não adianta a gente querer fazer tudo como era antes. Uhum. E o que acontece? A pandemia esmagou essa, né, uma coisa que de repente levaria 10 anos, a pandemia fez entrar de uma vez só em 2. É verdade. E o que acontece aí dentro dessa leitura, né? Eu acho que a gente tem 2 coisas que vão acontecer. Primeiro, eu acredito que o universo das lives ele veio para ficar, porque muitas pessoas vão acabar aderindo a esse modelo pelo custo muito menor. Você vê, eu estou usando uma câmera aqui Full HD, com uma qualidade muito boa, eu tenho um microfone muito bom. Então, se eu quiser pegar esse espaço aqui, a gente botar o MX e transmitir para o pessoal. Aliás, Márcio Saraiva, que já esteve com a gente em 2 episódios, esses dias ele me convidou para uma festa de rock dos anos 80 e 90, que era toda online. Tinha DJ, tinha tudo. Isso que aí era uma reunião no Meet, aí estava lá os DJ tocando e você ia interagindo com as pessoas da festa enquanto estava rolando o sonzão, né? Então, eu acho assim, isso vai sofrer algumas adaptações, mas eu acho que isso é um novo modelo de negócio, para começo de conversa, até para fugir dessa coisa da mega estrutura. Porque o que acontece, Marcelo? Se você for ver, para uma banda pequena, por exemplo, eu quero ficar um espaço, um parque para eu fazer a minha apresentação. Se você pensa numa cidade que nem São Paulo, você praticamente não vai conseguir, porque o custo vai ser absurdo. Eu quero tocar no Ibirapuera. Sim. Né? As taxas que tem envolvidas já inibem o teu projeto ali. Agora, se você fala assim, não, vamos inaugurar, que nem tem um espaço lá em Vitória, não lembro agora o nome, que é de jazz, que é uma casa, eu já citei em um outro episódio, é uma casa que é um bar que só funciona quando tem show. Então, eles vão organizando um calendário de bandas, né? E daí, eles, quando tem a agenda montada, eles já mandam para um mailing para o pessoal deles e dizem, de tal e tal vai ter show. E só abre nesses dias. E forra a casa de gente. Tá tudo pela janela, vai entrando gente lá. Então, é muito interessante, porque eu acho que isso tende a ser uma nova tendência que vai fugir do modelo tradicional do músico de barzinho, vai fugir do modelo dos grandes shows. Tem que tocar em teatro. Não, eu vou tocar aonde tiver espaço, né? E aí você vai ter, assim... então, eu vejo isso. E com as novas tecnologias de realidade aumentada, eu acho que esse pessoal das performances ao vivo também vai inaugurar uma nova tendência breve. Porque tudo isso está sendo pensado, sabe, Marcelo? E se você for ver, é bom. Porque pensa que se você pensa numa cidade que nem Campo Mourão. Quantos bares aqui que tem para tocar? Que chamam músicos? 4, 5? E é sempre assim. Você tem que tocar o que a casa quer que você toca, né, geralmente, porque é específico, não tem uma casa aqui na cidade, por exemplo, show, né? De show, ou um bar, vamos dizer assim, que tem, que você pode tocar a sua música, por exemplo, um dia que tem som autoral, um dia que é instrumental, sei lá. Não, é sempre um nicho comercial, né, assim. Que não, tudo bem, não estou criticando isso, mas é restrito, né, assim. Então, por exemplo, se você é músico e você quer tocar a sua música, muito provavelmente é muito difícil aqui na cidade fazer isso. Você consegue, mas através de lugares que a gente estava desenvolvendo, né?
marca uma jam session na feira livre, lá na rua, vai na casa de um, arma um esquema lá, faz um som na casa de um, faz um som, uma live, fecha com um bar para fazer uma jam session no bar, sabe? Essas coisas assim, né? Não. Mas você há de convir que esses novos modelos online, ou esses eventos que nem você citou do John Scofield, sim, você tende a crescer cada vez mais para possibilitar. Por exemplo, o John Scofield é o cara que, se viesse pro Torque lá, que eu fui em Curitiba para ver o Martin Barry, né, do Jethro Tull, ele não ia lotar. É verdade. Então não faz tanto sentido ter uma casa aí com 10 mil lugares, porque tem cara que não vai ter esse público e que seria um puta show. Sim, é verdade. Então, mas pensa comigo, cara. Não seria uma coisa interessante, por exemplo, você ter uma casa... quando eu falo casa, não precisa ser um teatro, né? Pode ser um bar mesmo, que tivesse um espaço para música, sabe? Um lugar onde você pudesse ter shows, assim, no sentido de intimista. Lembra que a gente, na Som Maior, a gente fez alguns eventos assim, cara? Que fiz lá com o meu quarteto, depois fiz com o meu trio, depois era para ter feito com o Amish, com mais outras coisas, acabou que não rolou, entrou pandemia, entrou outras coisas, que nem a gente fez lá no bar, lá na cervejaria do meu primo, lá em Maringá, lembra? Lugares assim, cara, né? Por exemplo, a escola ela não tem uma estrutura para isso, a gente adapta. Mas já pensou, por exemplo, um bar que tivesse um palco com equipamento, que o cara pudesse viver do bar, fazendo os eventos que ele quer lá, as coisas que ele quer, mas que tivesse lá, todo sábado à noite, ou todo domingo à noite, ou toda última sexta do mês, ou toda última segunda, sei lá, é a noite que vai ter um show intimista de um músico, sabe, de alguma coisa. Isso ia ser muito legal, cara. E isso poderia ser transmitido, cara. Por exemplo, vai rolar, a gente vai transmitir isso para a galera que não quer sair de casa. Você pode ajudar esse músico, Pix do músico tá aqui, sabe? Faz sorteio, sabe? Umas coisas assim, sabe? Essas coisas eu acho que deveriam, assim, que são interessantes, cara, que são legais, porque criar lugares para tocar, a gente já cria há anos, né, cara? Se a gente dependesse de tocar o que a gente toca, a gente tava morrendo de fome, né? Porque quem que vai escutar o Amish? Quem que vai escutar o Marcelo Zarski? Quem vai escutar o Goya tocando e fazendo tai chi, performance, né? Tipo assim. Sim. Mas aí que tá. Você pode criar nesses novos modelos, por exemplo, se você vai fazer um show online, você pode trabalhar com uma perspectiva, por exemplo, de vender ingresso e só entrar quem tiver login e senha. Sim, também é uma coisa legal. E fazer uma produção legal. E aí, por exemplo, se em Campo Mourão eu vou ter 10 pessoas que iriam num show do Amish, pode ser que no Brasil eu consiga 500 pessoas, se for no mundo ainda mais. Com certeza. Então, esses novos modelos assim de fazer shows e de tocar, eu acho que é legal, cara. Eu já acho mais interessante. Por esse fato que você estava falando aí, cara, de você conseguir atingir muita gente, de você conseguir várias coisas assim, legais fazendo o teu trabalho, fazendo tua arte, né, cara? Isso é massa, mano. Isso eu acho que a pandemia, vamos dizer assim, atropelou, né? Mas assim, deu uma luz assim para algumas coisas, na verdade. Isso era um processo que ia acontecer devagar, mas isso aconteceu de uma vez, igual dar aulas online, coisas assim. E isso eu acho que inclusive acelerou empresas que nem o próprio Google, Microsoft, Zoom e tal, em oferecer tecnologias mais estáveis para voz e vídeo. Também, exatamente. Você vê, o próprio Meeting está super atualizado, né? Eles criaram vários recursos, né, assim.
outros programas também. Então, nós estamos chegando numa zona de convergência. Então, isso, para mim, é bastante evidente. E, embora... e assim, então, eu acho que o mercado, ao mesmo tempo que ele está difícil, sabe, Marcelo? Ele nunca teve tão propício para se criar coisas novas e novas alternativas de funcionamento para músicos, sabe? Porque, de repente, antigamente, até antes da pandemia, você estava dependendo do cara do bar que pagar um cachê e de não sei o quê, e agora não. De repente, se pensar nesse modelo que eu falei, de você transmitir um show e fazer por login, e você consegue 50 pessoas pagando R$15 cada um, você já ganha mais dinheiro do que o cara te ofereceria uma noite inteira. Sim, exatamente. Ou o próprio, se você mesmo criar um evento em formato de live e deixar tipo um valor taxado lá, pinado lá para a galera colaborar com o evento, você já consegue, e deixar ele aberto, cara, se você tiver uma influência aí, você já consegue uma graninha assim, bacaninha, cara. Eu vou falar, eu e o Barça, a gente fez uma live para divulgar um disco que a gente gravou, e a gente deixou o nosso Pix lá, assim, né, para vender o disco, a cópia digital do disco, né, e daí a gente mandou por e-mail. Cara, a gente vendeu 3 cópias, assim. Mas se eu tivesse, por exemplo, 3, 4 cópias, se eu tivesse, por exemplo, levado esse disco em algum lugar, feito esse show em algum lugar, por exemplo, eu não ia ter vendido basicamente nada, porque quem que iria comprar alguma coisa lá no lugar? É muito raro as pessoas irem, né, cara? Por exemplo, no evento lá, assim. Você atinge muito mais gente, né, online, vamos dizer assim. Não que seja... Não estou falando que isso é melhor ou pior. É uma alternativa, né? Assim. É um outro modelo. Né? Exatamente. Né? Que nem eu falei antes. O lance de você tocar e poder interagir com a pessoa na hora, na tua frente, ali, ao vivo, é muito mais gostoso, é muito melhor. Mas é esse modelo que está vindo aí, assim, não um modelo, mas essa nova maneira de pensar, de fazer música, não é, assim, de todo ruim, né? Ele é diferente, né? Uma parada diferente. Mas sei lá, tem que se pensar em muita coisa. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Né? É uma democracia mais digital aí, né? A gente precisa ir trabalhando esses conceitos. E aí também ir trabalhando a cabeça dos artistas, né? Dos músicos, também para se abrir para isso, né? Sim, é verdade. É verdade mesmo. São pessoas, não, eu não toco. Se for live, eu não toco. Né? Mas é porque daí vem um outro fantasma, que foi aquele lance de fazer live gratuita, né? E todo mundo dá uma palhinha. Cara, né? Se é teu ganha-pão, você pode fazer, que nem até eu faço lá algumas entrevistas lá, isso é parte da divulgação. Sim. Mas o meu trabalho é cobrado. Então, quando eu faço um curso, eu cobro e ponto. Até posso fazer um curso gratuito, né? Como eu já fiz, tal, no intuito do pessoal conhecer o material, vim trazer uma coisa nova, vamos fazer um show aqui apresentando algumas músicas do nosso repertório. Aí você faz ali 15 minutinhos, um Tiny Desk. Sim, né? É mais ou menos aquilo que a gente conversou com o Michel aquela vez, né, no podcast. É uma troca, né, cara? Por exemplo, você vai dar suas aulas, você vai levar suas coisas, as pessoas obviamente vão pagar pelo seu trabalho que você está levando, né? Tipo, não vai falar assim, ó, vem cá, né? Tipo, meio que é o trabalho. Uma coisa que eu defendo é que você tem o valor que você se dá. Então, para quem está ouvindo e não escutou outros episódios onde eu falo isso, então, se você quer se profissionalizar como artista, seja músico, seja performer, seja pintor, seja o que for, se você dá a tua arte,
ou joga a tua arte no lixo, é assim que o teu público vai tratar você. Exatamente. Então, e se é teu ganha-pão, não tenha vergonha de cobrar e dar o devido valor. Né? Não é por isso que eu digo, eu valho 20 mil reais. Honestamente, né, cara? Assim, né? Tem isso ter daí, noção né? de quem você é, né? Calcula os seus gastos, vê o que vai, né? É esse tipo de coisa, ser honesto, né, cara? Também, que tem muita gente desonesta por aí, né? Goya, mas existe esse mercado, né? Sim. Pra gente ir para uma reta final aí, a gente falou bastante a gente começou falando sobre o Brexit, né? E já tá falando, a gente só falou sobre o Brexit, na verdade, só para entrar nesse assunto dos shows intimistas, que as bandas estão migrando para esse tipo de formato e talvez indo para lugares que elas nunca teriam pensado em ir antes, até pelo fato de ser mais em conta e atingir mais gente, por exemplo, que nem o Brasil, né, que consegue fazer tudo de uma vez, vamos dizer assim. Você tem esperança de que logo a gente tenha um show interessante para cá, cara? Que nem foi o do Martin Barry, que você foi. Caras assim, sabe? Eu fui no show uma vez com a Bruna da Tária, que é a cantora do Nightwish, que, porra, foi muito interessante. Eu não conheço muito, eu dei de presente para ela, mas foi num lugar pequeno em Curitiba, não tinha muita gente, era um lugar menor, cara. E foi animal, cara, assim. Você tem esperança de que isso pode acontecer, cara, uma realidade maior? Já tem shows assim, né? Você vê o Paul Dayamo, que era foi um dos vocalistas do Iron Maiden do início, fechou em Londrina, cara. O Nazaré fez uma turnê pelo Paraná uma vez, lembra? Eu acho que tem dois momentos. Uhum. Eu acho que num primeiro momento o pessoal vai querer abrir a porteira porque vai estar todo mundo sedento do encontro. Uhum. E aí vai dar uma merda. Porque, na realidade, queira ou não, o Covid não vai embora. Sim. Então, vai ter que ter vacinação, vai ter que ter distanciamento, vai ter que ter máscara. Uhum. Queira ou não, você está brincando com vida de pessoas. Sim. Então, qualquer organização, pelo menos nos próximos de 2 a 5 anos, vai ter que se organizar para isso, até que as vacinas estejam mais eficazes, até que tenha se dirimido o fantasma aí do Covidão, né? Uhum. E aí vem o segundo aspecto que tem que considerar, que é o país que a gente está, que é o Brasil. Então, nós vivemos, me desculpa, pessoal, não é uma questão de lado político, mas a gente está num atual governo que trabalhou num modelo de desconstrução da cultura. Então, você pode falar o que você quiser, se você, eu apoio lá a gestão atual, ok, é um direito seu. Porém, existe sim um desmonte da cultura. Sim, total. Ponto. Quem trabalha com isso sabe e está sentindo na carne. Não é assim, agora vamos botar ordem na casa. Não. É simplesmente assim, é cortar por baixo, é matar pela raiz, né? Então, assim, e daí tem que ver se esse pique vai continuar, né? Se nós tivermos uma segunda gestão nesse mesmo patamar, a gente está feio. A tendência é ladeira abaixo daí, né? E aí, daí você tem duas alternativas, a meu ver. A primeira é que simplesmente você vai ter que captar recursos, esquecer o dinheiro público e captar, ou através de empresas, só que também, como o imposto de renda agora vai mudar a regra, talvez as empresas não vejam como benefício financiar artistas. Ou ir para o modelo mais idade média, inclusive o Paulo Coelho está dando exemplo com isso no Festival de Jazz, que a Funarte cancelou, não deu dinheiro, e ele falou, eu pago essa conta. E daí você vai inaugurar a nova era dos mecenas, que é o pessoal que vai investir em arte, que gosta de arte. E eu acho que a gente vai ter um misto nisso aí tudo, sabe?
que é foda, né, cara? Porque daí isso daí pode levar para um nicho, né, de novo, né? Tipo assim, que nem os grandes reis que financiavam as grandes obras de arte que a gente conhece hoje, é financiamento de famílias burguesas, né, cara? Assim, depois que caiu para patrimônio, né, mundial. Né? Então, queira ou não, eu acho que isso vai permanecer, sabe, Marcelo? Uhum. Pelo menos, porque como a gente está vendo, até o tema de hoje cai muito dentro disso. Uhum. O que vai acontecer na Europa se você depender dos governos? Sim. Né? O pessoal já está de má vontade com a Grã-Bretanha, né? Com o Reino Unido. O Reino Unido está em pé de guerra com todo mundo também. Ou seja, os governos não vão facilitar. O Reino Unido não vai pagar para um artista tocar fora. Sim. E o pessoal que está recebendo já vai dizer que está fazendo muito em receber o artista. É bem isso. Né? Então, a gente tem um cenário... nós vivemos, eu fiz um podcast no meu canal do YouTube sobre isso, eu vejo que nós estamos vivendo uma transição de eras, Marcelo. Sim. Então, assim, infelizmente, as democracias não deram certo, e o fato é que a gente não sabe ainda qual caminho devemos tomar, só que o Covid escancarou isso. Sim, total. Escancarou, cara. A economia, como você conhece, morreu, a pseudoestrutura que você tem morreu, porque os governos, seja de esquerda, seja de direita, seja monarquia, todo mundo dobrou o joelho perante o Covid. Sim, exatamente. Então, foi a prova de que nossos governantes em nível mundial são um bando de incompetentes. Sim. Né? E o problema é o que virá depois disso. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer enquanto indivíduos. Né? E eu acho que essa pergunta pode fechar nosso podcast de hoje. Que eu não tenho mais nada a acrescentar depois dela. Não, é isso mesmo. Encerramos por aqui. Coloque sua cabeça no travesseirinho, e pense as perspectivas que a gente pode sair desse novo mundo aí. Isso. E apoie os artistas locais, apoie os artistas que você gosta, pague pelo trabalho deles quando você gosta, se puder. E é isso aí. Um abraço.